Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte. Hoje, sexta-feira, dia 29 de agosto, último programa do mês de agosto, né? Segunda-feira já estaremos em setembro. Para a gente começar, vamos falar um pouco de futebol internacional, Liga dos Campeões, para ser mais direto. Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões já garante aí grandes partidas. A UEFA fez nesta quinta-feira o sorteio para a fase de grupos da Liga dos Campeões em Mônaco. Já dá para projetar alguns jogos interessantes nesse estágio do torneio. Bayern de Munique e Manchester City, grupo E, estão juntos, assim como Barcelona e Paris Saint-Germain pelo grupo F, além de Real Madrid e Liverpool pelo grupo B, que reúnem 15 títulos apenas entre eles. Outros clubes grandes também ficaram juntos em suas chaves. Atual vice-campeão Atlético de Madrid está no mesmo grupo da Juventus, no grupo B. O Borussia Dortmund, que ficou em segundo há 2 temporadas, vai encarar o Arsenal. Os portugueses acabaram encabeçando os grupos menos badalados. O Porto terá pela frente Shakhtar Donetsk, Bilbao e Bate Borisov. O Benfica enfrenta Zenit, Bayer Leverkusen e o enfraquecido Mônaco. O atual campeão Real Madrid pode ter o Liverpool pela frente, mas Basel e Ludogorets completam a chave. O Barcelona pega o PSG, além de Ajax e Apoel. O favorito Bayern de Munique tem grupo difícil. Além de Manchester City, vai enfrentar CSKA, Moscou e Roma. Entre os convidados para o evento, o ex-goleiro Peter Schmeichel, que apresentou boa parte da cerimônia, Casillas, capitão que levantou a taça na última temporada pelo Real Madrid, e Karl-Heinz, campeão pelo Borussia Dortmund em 97. O embaixador da final de 2014 e 15, que será em Berlim. Logo no começo da cerimônia, a UEFA mostrou imagens dos 10 títulos do Real Madrid da Liga dos Campeões, além de um vídeo em homenagem a Eusébio, ídolo português que morreu no início deste ano, e Di Stéfano, eterno craque merengue, que faleceu também em 2014. Vamos conferir, portanto, aí os grupos, todos os grupos aí definidos, as 32 equipes que disputarão a Liga dos Campeões temporada 2014-2015. Pelo grupo A, Atlético de Madrid, Juventus, Olympiacos e Malmö. Pelo grupo B, Real Madrid, Basel, Liverpool e Ludogorets. Pelo grupo C, Benfica, Zenit, Bayer Leverkusen e Mônaco. No grupo D, Arsenal, Borussia Dortmund, Galatasaray e Anderlecht. Pelo grupo E, Bayern de Munique, Manchester City, CSKA e Roma. Um aí dos grupos da morte, né? O grupo mais difícil, pelo que todos comentaram, da Liga dos Campeões aí, primeira fase. Pelo grupo F, Barcelona, Paris Saint-Germain, Ajax e Apoel. Pelo grupo G, Chelsea, Schalke 04, Sporting e Maribor. Pelo grupo H, o último grupo, Porto, Shakhtar Donetsk, Atlético de Bilbao e Bate Borisov. Portanto, estes os grupos da Liga dos Campeões, né, os grupos da primeira fase que tivemos no ano passado aí, né, que terminou este ano, a temporada 2013-2014. O Real Madrid se sagrou o campeão da Liga e disputará o Mundial em dezembro com o campeão da Libertadores e os demais campeões pelo mundo. Mudando de futebol internacional para a Copa do Brasil, nesta semana tivemos aí os jogos na quarta-feira. Na terça, quarta e quinta-feira tivemos os jogos aí das oitavas de final. E na quarta, o Bragantino anulou o Timão, marcou golaço e abriu vantagem na Copa do Brasil. O Bragantino não precisou mostrar tanto futebol para vencer o Corinthians na noite desta quarta-feira, na abafada Arena Pantanal, em Cuiabá. Um golaço de Sandro no início do segundo tempo foi suficiente para assegurar a vitória por 1-0
e a vantagem do empate no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo será na próxima quarta-feira, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Corinthians. O Timão precisará vencer por 2 gols de diferença. Caso devolva 1-0, força a disputa por pênaltis. O Braga também pode avançar perdendo por 1 gol, desde que marque ao menos 1. A equipe de Mano volta a campo no próximo domingo contra o Fluminense, às 16 horas, na Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Bragantino recebe o ABC no próximo sábado, às 16h10, em Bragança Paulista, pela Série B. Portanto, aí, Corinthians, que até citamos que teria uma classificação fácil na quarta-feira, né? O Quinho estava conosco, e como futebol é uma caixinha de surpresa, o Bragantino aí surpreendeu, venceu seu primeiro jogo e deu um grande passo para a classificação. Lógico que nada está decidido, o Corinthians é uma grande equipe e jogará em casa. Então resta aguardarmos aí para a próxima quarta para saber quem que passa deste grande duelo. No outro jogo, que será, né, que sairá o adversário de Corinthians e Bragantino, Atlético Mineiro venceu o Palmeiras e estragou o centenário dos paulistas. Um dia depois do centenário do Verdão, o Atlético Mineiro foi a São Paulo e estragou a festa que a torcida paulista queria fazer para celebrar os 100 anos do clube. Luan, no segundo tempo, anotou o único gol da partida e aproximou os mineiros das quartas de final da Copa do Brasil. Com 1-0, a equipe agora joga por um empate por qualquer resultado para eliminar o Verdão, que terá que vencer marcando ao menos 2 gols para ir à próxima fase. Se os paulistas devolverem o placar, a vaga será decidida nos pênaltis. O confronto de volta das oitavas de final será marcado para o próximo dia 4 de setembro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. No final de semana, as atenções vão para o Brasileiro. O Palmeiras recebe o Internacional no sábado, às 18h30, no Pacaembu, enquanto o Galo enfrenta o Coritiba no domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira. Portanto, aí o Palmeiras, infelizmente, teve o seu centenário estragado pelo mau resultado, né? Todos os torcedores que compareceram, incentivaram a sua equipe, né? Cantaram lá o parabéns para o Palmeiras, mas infelizmente o time não respondeu dentro de campo. E o Atlético saiu vitorioso pelo placar de 1-0. Gareca terá muito trabalho para acertar a equipe e infelizmente já o foco é outro. O Campeonato Brasileiro já recebe o Internacional também, que não vem numa boa fase. O grande jogo aí no final de semana promete aí ser faísca, pois as duas equipes precisam e muito sair desta fase ruim. E o Palmeiras, comemorando seu centenário, também precisa muito mostrar para os seus torcedores a força que realmente tem. Mudando aí de Copa do Brasil para Sul-Americana. Sul-Americana que contou aí, perdão, não é Sul-Americana não. O Santos está participando da Copa do Brasil também. O São Paulo, queremos falar, que está na Sul-Americana. São Paulo que saiu pelo Bragantino e disputou aí ontem contra o Criciúma uma vaga na Sul-Americana para a próxima fase. Mas o Santos está sim na Copa do Brasil. E o Santos surpreendeu ontem no Sul. Venceu o Grêmio e tem grande vantagem. E o goleiro Aranha, infelizmente, denunciou o ato de racismo. O Santos conquistou uma importante vitória sobre o Grêmio nesta quinta-feira em Porto Alegre, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O placar de 2-0 soou como uma goleada para os alvinegros, que foram cirúrgicos. Passaram a maior parte do tempo presos em seu campo de defesa, sofrendo uma pressão intensa do tricolor. Nas pouquíssimas chances de gol que tiveram, não desperdiçaram. David Braz abriu o placar, Robinho completou. Ambos no primeiro tempo. Os gremistas reclamaram muito da arbitragem. De fato, o segundo gol santista saiu de uma jogada irregular de Lucas Lima, que ajeitou com o braço antes de arrancar e dar assistência para Robinho. A marca negativa do jogo, o goleiro Aranha do Santos disse ter sido ofendido com xingamentos racistas por torcedores do Grêmio. E imagens da TV ESPN mostraram realmente uma garota com um grupo de rapazes fazendo sons de um macaco. Quando gritaram
preto fedido e cambada de preto. Eu tentei aguentar, mas quando começou o corinho fazendo barulhos de macaco, eu não aguentei, afirmou Aranha, que cobrou providências das autoridades, mas não confirmou se tomará alguma atitude. Com o resultado, o Peixe pode até perder por um gol no jogo de volta na Vila Belmiro, quarta-feira que vem. O tricolor precisará vencer por 3 para avançar direto, ou por 2 desde que faça ao menos 3. Caso devolva os 2-0, o time gaúcho força a decisão por penalidades. Santos, portanto, aí fazendo uma grande partida, vencendo fora, resultado muito importante, né, na Copa do Brasil, vencer fora, venceu por 2-0, um bom resultado. E infelizmente a nota negativa, o ato de racismo contra o goleiro Aranha do Santos. Acho que hoje o nosso futebol brasileiro, nos dias de hoje, nos dias atuais, não cabe mais esses atos de racismo. Com certeza as autoridades devem sim tomar uma providência, pois já passou da hora disso terminar. Então, Aranha, fica aí as nossas condolências, né? Infelizmente ainda acontece isso, mas que as autoridades tomam suas atitudes para que atos como esse não venham mais a acontecer. Agora sim, mudando de Copa do Brasil para a Sul-Americana, Paulo Baier brilhou sobre zagueiro novato e Criciúma bateu o São Paulo. Quando Paulo Baier estreou pelo Criciúma em 97, Lucão era apenas uma criança recém-nascida. A experiência do jogador do time catarinense, 39 anos, sobre o jovem zagueiro do São Paulo, apenas 18, foi o ponto de desequilíbrio numa partida muito parelha no Heriberto Russi, na noite desta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Graças a 2 jogadas de pura inteligência de Paulo Baier sobre Lucão, o Criciúma levou a melhor e venceu o tricolor por 2-1. Atuando quase como centroavante, Baier obviamente sem o fôlego de antes, mas com muito mais inteligência tática, parecia se poupar. Só ia na boa, mas fez a diferença. No primeiro gol, enganou o Lucão ao fazer um corta-luz brilhante, deixando o Silvinho de cara com o Rogério Ceni. No segundo, deslocou-se para receber e deu com açúcar para Luca marcar. Alexandre Pato fez o gol de um São Paulo muito modificado. Rafael Tolói, Denilson, Ganso, Kaká e Allan Kardec foram poupados por Muricy Ramalho. O jogo de volta será na próxima quinta-feira no Morumbi, às 20 horas. O Criciúma jogará pelo empate. Ao São Paulo basta uma vitória simples por 1-0. Se o tricolor levar um gol, precisará vencer por 2 de diferença, por conta do critério de gols fora de casa. 2-1 para o São Paulo leva a disputa para os pênaltis. Pelo Brasileirão, os 2 times jogam no domingo. O São Paulo permanece em Santa Catarina, mas em Florianópolis, treinando para o jogo contra o Figueirense, às 16 horas, no Orlando Scarpelli. Já o Criciúma viaja para Pernambuco, onde enfrenta o Sport no estádio Lacerdão, em Caruaru, também às 16 horas. Portanto, São Paulo não conseguiu aí um bom resultado fora de casa, né? Foi derrotado pelo Criciúma, mas ainda tem grande chance de reverter no Morumbi na próxima semana. Sul-Americana, que contou aí também com outros jogos. Sul-Americana, além de São Paulo e Criciúma, tivemos ontem também pela fase brasileira, o Sport foi derrotado pelo Vitória por 1-0, o Sport jogando em casa na Ilha do Retiro. Pela mesma competição, na quarta-feira, o Internacional foi derrotado em casa pelo Bahia, 2-0, foi surpreendido no Beira-Rio. E o Fluminense venceu o Goiás por 2-1 no Maracanã, também ontem à noite. Portanto, esses foram os jogos da fase brasileira da Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, como citamos, né, o Corinthians foi derrotado, o Palmeiras também, e o Santos dos paulistas, o único que venceu. Além desses jogos, tivemos também Botafogo, que foi derrotado pelo Ceará no Maracanã por 2-1. O Cruzeiro goleou o Santa Rita, né, já fez o seu dever de casa, 5-0 no Santa Rita. O Vasco já havia jogado na terça e empatou com o ABC em 1-1. Curitiba surpreendeu a todos, né, até mesmo a nós
que comentamos na quarta, achamos que o Flamengo ia passar fácil e o Curitiba goleou o Flamengo por 3-0 no primeiro jogo. O América do Rio Grande do Norte também surpreendeu e venceu o Atlético Paranaense por 3-0. E Palmeiras perdeu para o Atlético por 1-0 e o Bragantino venceu o Corinthians também por 1-0. Esses foram os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil e também os jogos da Sul-Americana, primeiros jogos de ida aí na segunda fase da competição sul-americana. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos ainda para falar tudo sobre Campeonato Amador de Fernandópolis e Copa Paulista e Paulista da segunda divisão. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Falamos aí no primeiro bloco, né, sobre a Liga dos Campeões, os grupos formados para essa nova temporada, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Para a gente dar sequência, vamos falar do campeonato que está acontecendo em Fernandópolis, a Copa Fernandópolis de Futebol Society 2014. Começou no último sábado, né? Começou no dia 23, teve os jogos de estreia que aconteceram entre Clube do Esporte e Clima Sul Bar do Marcelo Alcoeste, terminou em 1-1, e BR-Net de Fernandópolis e Macário de Votuporanga, onde o BR-Net venceu por 1-0. Jogos estes válidos pelo grupo C. No meio de semana também tivemos jogos, mas pela categoria aspirante. A ABB enfrentou o Paulistano. O jogo foi na ABB na quarta-feira e a ABB saiu vitoriosa pelo placar de 3-0. Mais jogos acontecerão neste final de semana. Amanhã, pela categoria titular. Os jogos também serão na ABB a partir das 15 horas da tarde. Então, portanto, você de casa que quer assistir aí jogos interessantes e com grandes equipes aqui, com certeza não pode perder comparecer na ABB a partir das 15 horas. Primeiro jogo, Alfa Corretora de Votuporanga contra Barcelona de Fernandópolis. E no segundo jogo, Dibral Brahma de Fernandópolis contra ABB de Votuporanga. Portanto, aí teremos dois clássicos amadores entre Votuporanga e Fernandópolis, no primeiro e no segundo jogo
do dia. Jogos estes válidos pelo grupo B da competição, onde os 4 times que jogarão fazem parte do grupo B. No meio de semana teremos, no dia 3/9, o jogo pela categoria aspirante. Pela categoria aspirante, Esgote e Bar do Marcelo vão se enfrentar na quarta às 19h45, também na ABB. Portanto, os jogos, por enquanto, todos na ABB. De momento, é o que a Secretaria de Esportes de Fernandópolis tem nos passado aqui para o pessoal do Canal 10. Além de campeonato amador, teremos também campeonatos profissionais neste final de semana. Começa aí a primeira rodada da terceira fase do Paulista da segunda divisão e teremos grandes jogos. Para começar, no dia 30/8, amanhã, Paulínia e Guariba. Dia 31, Portuguesa Santista e Grêmio Prudente, grande jogo. No dia 3/9, na quarta-feira, nesse final de semana, teremos, portanto, aí apenas 2 jogos pelo Paulista da segunda divisão. Na quarta-feira, dia 30 também, teremos Pirassununguense e União São João. E Taboão da Serra contra o Olímpia. O Olímpia, time da nossa região aí, que vem com uma ótima campanha e tem tudo para subir para a Série A3 do Paulista. Barretos e Mauaense também se enfrentam no dia 31, assim como União Mogi e Nacional, ambos do mesmo grupo. Pelo outro grupo, Sumaré, dia 31, enfrenta o Primavera. E o Mantiqueira recebe o Atibaia também no dia 31. Portanto, esses são os jogos dos grupos definidos que farão aí a primeira rodada da terceira fase da competição. Resta depois saber quem será aí os 4 times que subirão para a Série A3 do Paulista do ano que vem. Assim como o Paulista da segunda divisão, a Copa Paulista tem a sua rodada neste final de semana. Pela 9ª rodada, ainda da primeira fase, pelo grupo do Votuporanguense, o Votuporanguense folgará essa rodada, pois o grupo tem 7 times e apenas 6 jogam por rodada. Neste final de semana, a folga é da Votuporanguense, que vê seus adversários se confrontarem e subirem na tabela, infelizmente. Ferroviária recebe o Santa Cruzense, Ferroviária de Araraquara, que lidera a competição. No caso do grupo do Votuporanguense, o grupo 1. Ferroviária e Santa Cruzense se enfrentam dia 30, amanhã às 16 horas. Pelo mesmo grupo e no mesmo dia, só que às 18h30, o Botafogo de Ribeirão Preto encara o Mirassol, recebe o Mirassol, também time aí da nossa região. E o último jogo do grupo, Batatais recebe o Comercial de Ribeirão Preto, também no dia 30, só que às 20 horas, horário de Brasília. Este, portanto, os jogos da 9ª rodada do grupo 1 da primeira fase da Copa Paulista. Lembrando, o Votuporanguense não joga, mas na próxima rodada estará com certeza aí mostrando a que veio novamente a sua força. Também teremos esse final de semana Campeonato Brasileiro com a sua 18ª rodada, a penúltima antes do final do primeiro turno. Como sempre já dissemos, o Cruzeiro segue líder, 39 pontos, e o líder enfrentará o Chapecoense amanhã no Mineirão. Mais um jogo que o Cruzeiro terá em uma boa parte do tempo no ataque, com certeza, por estar jogando em casa e também com o apoio da torcida. E corre muito risco, é claro, de vencer mais uma, pois jogando em casa o Cruzeiro está invicto ainda no Brasileirão. No mesmo dia, amanhã, Palmeiras e Internacional, o jogo que até já citamos aqui, falando dos jogos da Copa do Brasil. Palmeiras, que foi derrotado para o Atlético, e o Inter, que foi derrotado para o Bahia. Um pela Copa do Brasil, outro pela Sul-Americana. E que agora vão medir forças no Brasileirão, neste sábado às 18h30 no Pacaembu, Palmeiras e Internacional. Cruzeiro e Chapecoense jogam às 18h30 também no Mineirão. No domingo, a rodada da sequência com mais 8 jogos. Botafogo recebe no Maracanã, às 16 horas, o Santos de Robinho, que ontem
venceu o Grêmio por 2-0 fora de casa. E o Botafogo, que também foi surpreendido na Copa do Brasil ao perder aí para o Ceará por 2-1. Sport de Recife enfrenta o Criciúma. Sport que foi surpreendido também na Sul-Americana, e o Criciúma que venceu o São Paulo pela Copa do Brasil no meio de semana. Corinthians joga na Arena Corinthians contra o Fluminense. Corinthians que vem aí da derrota para o Bragantino na Copa do Brasil, e o Fluminense que vem de vitória na Sul-Americana diante do Goiás. Corinthians e Fluminense farão um jogo no domingo às 16 horas na Arena Corinthians. Coritiba enfrenta o Atlético Mineiro no Couto Pereira. O Coritiba que surpreendeu o Flamengo no meio de semana pela Copa do Brasil, muda agora os holofotes para o Brasileirão e precisa e muito de uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro que venceu o Palmeiras fora de casa também pela Copa do Brasil, joga fora e precisando também se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Figueirense recebe o São Paulo. Figueirense que não jogou nesse meio de semana, mas o São Paulo foi derrotado ontem pelo Criciúma. Tenta aí o São Paulo, que é o vice-líder da competição, com 32 pontos, tenta aí se manter vivo no G4 após poupar jogadores, né, como citamos, Kaká, Ganso, Allan Kardec. Tenta novamente aí uma vitória fora de casa para se manter vivo aí na caça à raposa. O jogo será às 16 horas do domingo no Orlando Scarpelli. Vitória e Flamengo fazem um jogo no Barradão também às 18h30. Vitória que é o lanterna da competição com 15 pontos. E o Flamengo que está em 11º. O Flamengo aí, portanto, conseguiu sair da competição da zona de rebaixamento no Brasileirão e que foi surpreendido na Copa do Brasil ao perder para o Curitiba por 3-0. Portanto, o Vanderlei Luxemburgo deve armar o time aí forte novamente para ver se agora consegue vencer aí o lanterna da competição. No outro jogo, o Grêmio recebe o Bahia. O Grêmio que foi derrotado ontem pelo Santos na Copa do Brasil, e o Bahia que venceu o Internacional pela Sul-Americana no meio de semana. O jogo será na Arena do Grêmio às 18h30. Lembrando que o Grêmio está em 7º lugar e o Bahia está na 18ª colocação. O último jogo da 18ª rodada fica por conta de Goiás e Clube Atlético Paranaense. Goiás que está na 13ª colocação e que foi derrotado ontem pelo Fluminense por 2-1 na Sul-Americana. Já o Atlético Paranaense está em 9º lugar e também foi surpreendido no meio de semana, perdeu por 3-0 para o América do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Portanto, vão medir forças Goiás e Atlético Paranaense no Serra Dourada às 18h30 do domingo. Esses, portanto, os jogos do Campeonato Brasileiro. Como podemos ver, esse final de semana será recheado de grandes jogos, tanto nos campeonatos amadores da nossa região, como também nos campeonatos profissionais, Copa Paulista, Paulista da segunda divisão e Brasileirão. Na segunda-feira estaremos falando todos os resultados e todas as novas classificações. Também no domingo, não podemos deixar de citar, terá mais uma rodada da Copa Polisport Interclubes. Na segunda-feira falaremos todos os resultados e também a classificação atualizada da competição. Será a terceira rodada e passaremos aí para você de casa como está a classificação dos times da cidade e da região. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e desejamos a você um ótimo final de semana. Segunda-feira podemos estar juntos novamente. Um abraço e até lá.